Verso 1 diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, e aproximando-se removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa branca como uma neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram a Jesus, que fora crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então disse-lhes Jesus: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Glória a Deus. Comemoramos, como eu disse, a Páscoa. Mas qual será a origem da Páscoa? Onde começou essa data comemorativa? De onde surgiu essa festa que se denomina Páscoa? A Páscoa é uma festa originalmente judaica, e do hebreu, ela no original se pronuncia Pesach, que significa passagem. É uma data da qual se comemorava originalmente a passagem do povo hebreu pelo Egito, a libertação deles da escravidão no Egito, das mãos de Faraó. E essa festa, ela é marcada por alguns elementos, dentre eles pães asmos, que são pães sem fermento, e ervas que tinham sabor amargo. Mas um desses elementos tinha uma importância maior, tinha um significado maior, que era o cordeiro. E este cordeiro, que era sacrificado, que era morto na data da Páscoa, já remetia a Jesus. E lá no Egito, este cordeiro foi usado para que houvesse salvação. Deus disse a Moisés, orientou a Moisés, que fosse sacrificado o cordeiro e o sangue dele fosse passado nos umbrais da porta do povo hebreu. E o anjo da morte passaria por toda a terra do Egito, e onde tivesse o sangue do cordeiro, seria poupado o primogênito da casa. Mas onde não tivesse marcado com sangue, a casa teria a visita de um anjo da morte, e o primogênito, a vida do filho primogênito, seria ceifada naquela casa. Os anos foram se passando e costumes pagãos foram entrando diante da festa da Páscoa. Daí que surgiu a história do coelho, daí que foi associado o chocolate, diversos outros costumes, como o início da primavera. Mas essa Páscoa originalmente apontava para um cordeiro que desceu do céu, para que o sangue dele fosse marcado na minha e na sua vida, que através da morte e do sacrifício dele nós pudéssemos ser salvos e poupados. Um novo cordeiro desceu para o sacrifício de toda a humanidade, não só de uma casa, não só de pessoas escolhidas, mas de toda a humanidade. Em Hebreus 10, versículo 12,
diz: porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois assentou-se do lado direito de Deus. Este é o Cordeiro que desceu dos céus, para que depois da morte do sacrifício dele, nenhum outro cordeiro precisasse ser morto, mas nenhum sangue precisasse ser derramado. O sangue dele foi poderoso o suficiente para limpar todos os meus pecados, para limpar todos os seus pecados. E essa é a diferença do sacrifício de Jesus para o sacrifício de todos os outros cordeiros que vinham sendo mortos antes dele. O sacrifício de Jesus, ele dura para sempre. O sacrifício de Jesus, ele não só veio e morreu, ele não está morto no sepulcro. Ele foi o único que foi sacrificado, mas ele continuou vivo. E a gente vê nesse versículo, nesse capítulo de Mateus 28, do qual duas mulheres, duas Marias, foram ver o corpo de Jesus, achando que ele tinha morto. Mas chegando lá, se depararam com um túmulo que não estava mais lacrado, que não estava mais preenchido, mas que estava vazio. Elas pensaram que já tinha acabado, que Jesus não estava mais no meio deles, que estava naquele sepulcro sepultado, e que a história dele tinha chegado ao fim. Mas chegando lá, a pedra estava removida, e aquele cordeiro que tinha sido morto, ele venceu. Ele desceu, ele se submeteu à morte, pela minha vida e pela sua vida. Mas a Bíblia diz que os agrilhões da morte não seguraram. Ó morte, onde estão os seus agrilhões? Cadê as correntes que prendem a gente? Cadê aquelas correntes que não deixam que as pessoas ressuscitem? Jesus quebrou todas elas. E Ele ressuscitou. Está vivo à destra do Pai, intercedendo pela minha, pela sua vida. E esse é o significado dessa data. Esse deve ser o significado dessa data para nós. Que o nosso Salvador, Cordeiro que se entregou por nós, morreu, mas Ele merece ser glorificado porque Ele ressuscitou. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé e o grupo de louvor vai já tomar sua posição.